Conectados com a EBD com o professor Luiz Belo. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula no nosso canal Conectados com a EBD. Hoje nós estudaremos, com a ajuda de Deus, pela graça de Deus, a lição de número 10. A lição de número 10 da classe dos jovens, as lutas dos hebreus no tempo da conquista. Lição de número 10 fala sobre as lutas dos hebreus no tempo da conquista. Antes de nós iniciarmos propriamente a lição, eu já quero te convidar para você curtir o vídeo, exatamente, dar aquele like, fazer seus comentários e, claro, compartilhar para alcançarmos o número maior possível de pessoas. Afinal de contas, nós estamos aqui simplesmente transmitindo a palavra de Deus através do ensino. Portanto, se você, volta a dizer, gostou do vídeo, curta, comente, compartilha. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações de tudo que nós publicarmos, postarmos aqui no canal Conectados com a EBD. Pois fazendo isso, você fortalece o canal e nos motiva cada vez mais a nos esmerarmos, a nos prepararmos, a estudarmos para sempre transmitirmos o conhecimento, o ensinamento da palavra de Deus. Vem comigo e vamos começar o ensino da palavra de Deus. O texto do dia da lição de número 10 se encontra no livro dos Salmos, no Salmo de número 144. Salmo 44, versículo de número 3, que nos diz: Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Amém? A síntese da lição nos diz o seguinte: é Deus quem nos concede a vitória. É Ele quem nos livra das mãos dos nossos inimigos. Olha que coisa linda, meus irmãos. É Deus quem nos concede a vitória. É Ele quem nos livra das mãos dos nossos inimigos. A leitura bíblica em classe, o texto base da nossa lição, as lutas dos hebreus no tempo da conquista, encontra-se no livro de Josué, capítulo 10, versículos 6 ao 8, na sequência 12 ao 14. Vamos à leitura? Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e a lua no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel, e tornou-se Josué e do Israel e todo o Israel com ele
ao arraial a Gilgal. Amém, meus irmãos? Nos capítulos 10, 11 e 12 do livro de Josué, nós observamos as narrativas sobre as conquistas das cidades do sul e do norte da terra de Canaã. Já no capítulo de número 12, o autor, o escritor, ele faz um sumário das terras que Moisés deu às 2,5 tribos, bem como fala sobre os sucessos bélicos de Israel ao leste do Jordão. Tudo isso sob o comando do homem de Deus, do grande homem chamado Moisés, bem como também fala das vitórias ao oeste do Jordão, já sob a liderança de Josué. Ao analisar as guerras enfrentadas pelos hebreus em favor da conquista de Canaã, veremos as muitas intervenções. Olha a expressão aqui do comentarista da lição. Veremos as muitas, não foram poucas, mas veremos as muitas intervenções miraculosas do Senhor, como as narradas no Salmo 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade, como expeliste as nações com a tua mão e aos nossos pais plantaste, colocastes, como afligiste os povos e aos nossos pais alargaste, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. O comentarista vai falar sobre essas lutas dos hebreus no tempo da conquista, dividindo a lição em 3 tópicos. No primeiro tópico, ele já vai apresentar os reinos do sul, falando que esses reinos do sul, já no capítulo de número 10 do livro de Josué, ele vai mostrar que são os inimigos do sul. Israel, na verdade, estava a enfrentar guerras por todos os lados, inclusive os reis e seus reinos do sul. Estes, portanto, eram ou se constituíram seus inimigos. E por que eles se tornaram inimigos de Israel? Qual o motivo? Qual a motivação? Qual a razão? As notícias sobre as vitórias de Israel, bem como em face da aliança firmada com os heveus, ao invés de provocarem uma onda de arrependimento nos demais habitantes do sul, fez seus reis empreenderem um ataque à cidade dos gibeonitas. Como os israelitas e gibeonitas agora eram perante o Senhor povos amigos, Josué partiu imediatamente em socorro dos seus aliados. Passou a noite marchando e já pela manhã, de surpresa, atacou os exércitos inimigos, derrotando-os. Observemos que os inimigos do sul, quando eles percebem que Israel está vindo, caminhando vitoriosamente, que todas as nações pelas quais eles passaram, eles venciam, eles perceberam que Israel fez uma aliança com os gibeonitas, e ao invés de observarem que esta aliança dos gibeonitas com os filhos de Israel trouxe-lhes muitos benefícios, muitas bênçãos, inclusive a preservação da própria vida, ao invés deles perceberem que deveriam se arrepender dos seus erros, eles vão simplesmente se levantar em guerra contra os gibeonitas. Eles vão atacar os gibeonitas. Quando eles intentam isso, Josué, por causa da aliança que havia feito,
se tornando amigo dos gibeonitas, ele agora vai à luta, ele vai pelejar em favor dos seus amigos, em favor dos seus aliados. E ele faz esta investida e sai caminhando toda a madrugada. E é interessante destacar, se ele caminha toda a madrugada com o exército, é evidentemente que deveriam chegar lá cansados, mas eles apanham os inimigos de surpresa e derrota-os por completo. Na verdade, Israel não tomou inicialmente nenhuma medida contra os reis do sul de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis e Eglon. Houve apenas uma reação a uma agressão injusta. Israel toma as dores sofridas pelos seus aliados. Por isso que ele vai guerrear, não por conta das investidas contra si, mas contra os gibeonitas. Por qual razão? Porque a injustiça simplesmente, ou melhor, a justiça de Deus estava trazendo a recompensa devida aos históricos atos de impiedade daqueles povos. Então, Deus usa Israel como instrumento de justiça para punir os povos ímpios. E o comentarista faz questão de dizer históricos ou historicamente impiedosos, maus, sem pudor, que nem respeitavam a nada nem a ninguém. Por isso Deus levanta Israel como instrumento de justiça para puni-los. No segundo subtópico, o comentarista vem mostrar que Deus é quem luta por Israel. Deus é quem luta por Israel. A guerra em defesa dos gibeonitas foi algo marcante para todas as gerações. Para todas as gerações. Isso é história, isso é marco. Isso fica guardado, registrado. Num primeiro instante, Deus animou a Josué, que cheio de fé, viu Deus agir de maneira extraordinária, conturbando os inimigos. E após, enviando uma tormentosa chuva de granizo sobre os que fugiam, matando milhares. Você lembra disso? Pois estudamos em lições passadas. Por fim, o Altíssimo fez os movimentos do sistema solar entrarem em pane, e o sol brilhou por quase um dia inteiro sobre o campo de batalha. Hoje, a ciência já comprova isso. Alguns estudiosos chegam a dizer que neste episódio ocorre o primeiro eclipse da história. Repetindo, alguns especialistas afirmam que neste episódio ocorreu o primeiro eclipse solar da história. Deus se utiliza da sua grandeza e do seu poder para intervir, para pelejar, para lutar por Israel. Assim, a voz de um homem, quando ele solicita, quando Josué roga a Deus, pedindo que o Senhor ouvisse a sua voz e parasse o sol e parasse a lua. Deus está ouvindo a voz de um homem. Essa é a sorte para quem é fiel. Josué, o qual fez tudo como o Senhor ordenara. Convém lembrar que em episódios passados, como por exemplo na batalha contra Ai, Israel no primeiro momento perde a batalha porque Josué não consultou ao Senhor. Mas neste episódio aqui em questão, Josué faz exatamente o contrário. Ele pede a orientação de Deus. E ele vai fazer tudo
conforme o Senhor lhe ordenara. Ele vai fazer tudo conforme o Senhor lhe ordenara. E quando alguém do povo pecou, imediatamente ele resolveu o problema aplacando a ira do Todo-Poderoso. Mas uma coisa é certa, é Deus quem peleja as lutas de Israel. Foi Deus quem pelejou as guerras de Israel, da mesma forma como é Deus quem peleja as nossas guerras, quem luta em favor da sua igreja. Na sequência, o comentarista faz questão de mostrar, de deixar bem claro, que os homens do Reino do Sul, eles são simplesmente homens maus. As muitas sortes das nações vizinhas não devem escandalizar ninguém. Devemos nos escandalizar com o que é depravado, com o que é pecaminoso e, sobretudo, com toda a maneira de viver destes homens. Por qual razão? Porque ao longo dos séculos a maneira de viver deles simplesmente insultava a santidade absoluta de Deus. No Apocalipse, antes de Deus desatar os selos, derramar as taças e tocar as trombetas da sua justiça sobre a terra, João viu o arco celeste ao redor do trono como sinal de sua misericórdia. Os homens, sejam maus como forem, e todos sem exceção o somos, o que varia é a medida de nossa maldade, antes de serem objetos da sua ira ou da santa ira de Deus, são agraciados com uma oportunidade de arrependimento. E às vezes, mais de uma, na maioria das vezes, mais de uma oportunidade de arrependimento. Com os reinos do sul, não foi diferente. Deus, por certo, lhes deu muitas oportunidades de arrependimento. Eles souberam dos grandes milagres na travessia do Rio Jordão, da batalha contra Ai, bem como da conversão dos gibeonitas. Eles ouviam, eles conheciam toda a trajetória de Israel, toda a história de Israel e tudo, absolutamente tudo que Deus fazia milagrosamente em favor dos seus filhos. Mas mesmo assim, eles não retrocederam, continuaram vivendo pecaminosamente, continuaram vivendo depravadamente. Ora, diante de tudo isso, Deus estava lhes dando mais uma oportunidade. E neste caso aqui, a última oportunidade, mas eles rejeitaram, por isso lhes sobrevieram a destruição. Na verdade, é por isso lhes sobreveio a destruição. Tá ok? Então, as consequências, ou tudo que ele sofreu, foi simplesmente por serem homens maus. Tudo que eles sofreram, melhor dizendo, foi por serem homens maus, pecaminosos, depravados. Como consequência, vem o castigo, vem a punição, vem a justiça, vem o juízo. No segundo tópico da lição, o comentarista já sai dos reinos do sul e chega ao reino ou aos reinos do norte. No capítulo de número 11, aí o comentarista vai dizer que é Deus quem reúne os inimigos do norte. Ora, por qual razão Deus vai reunir os inimigos de Israel? Evidentemente, a ideia de Deus não era reunir os inimigos para destruírem Israel. Deus, como sempre, tem muitas lições para nos dar, e aqui nós temos alguma coisa a aprender. O que é que o comentarista quer dizer quando afirma que Deus reuniu os inimigos ou os reinos do norte? É simples. Se a Confederação do Sul tinha muita gente, a do norte reuniu um grupo ainda muito maior.
o historiador Flávio Joséfo chega a falar que eram 300.000 homens só na infantaria, 10.000 cavalos e 20.000 carros de guerras, ao passo que o escritor bíblico diz, usando uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É uma figura de linguagem, um recurso da nossa língua portuguesa que expressa uma ideia de exagero. Exatamente. O comentarista vai empregar uma hipérbole para nos dar a dimensão do número de soldados dos exércitos inimigos. Ele diz que o número deles não podia ser comparado ao de grãos de areia na praia do mar. Era muita gente. Mais uma vez, os inimigos se reuniram para pelejarem contra Israel. Os israelitas tiveram receio. E isso é óbvio. Aos olhos humanos, Israel não tinha como resistir, não tinha como subsistir, não tinha como enfrentá-los, muito menos como vencê-los. Diante disso, o Senhor mais uma vez fala com o seu povo. O Senhor mais uma vez fala com Josué. E o que é que Deus lhes diz? Não temas diante deles. Ora, se Deus utiliza a expressão não temas, era porque o coração dos filhos de Israel, inclusive de Josué, estava desfalecendo diante do grande exército. Mas Deus fortalece-lhes o coração, dizendo, não temas diante deles. Depois de dizer aos hebreus que não tivessem medo, Deus marcou, olha que expressão interessante, Deus marcou a hora da vitória. E quando seria? Não demoraria muito, não seria muito tempo depois, mas amanhã. Exatamente, irmãos. Deus faz questão de dizer amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Deus está marcando o tempo. Daqui a 24 horas eu estou entregando a vitória nas mãos de vocês. A cada novo episódio do livro de Josué, simplesmente podemos ver que o Altíssimo atua de modo diferente. Pois na guerra contra Jericó, ele derrubou as muralhas. Na batalha contra os sulistas, mandou chuva de granizo e fez o sol parar. E agora marcou a hora da vitória contra os do norte, sem anunciar, porém, qualquer milagre. Sem anunciar, porém, qualquer milagre. A cada vitória, uma nova história e um milagre divino. O importante é que os filhos de Israel obedeceram à vontade de Deus. Como consequência, Deus lhes entregou nas mãos todos os seus inimigos. Eram muitos? Eram. Eram mais fortes? Eram. Eram mais preparados? Também. Seus armamentos eram mais poderosos? Em absoluto. Contudo, eles não tinham o que Israel tinha. Eles tinham espada, eles tinham lança, eles tinham carros, eles tinham cavalos, eles tinham tudo. Eles tinham um grande exército, mas não tinham o que Israel tinha. E qual foi o segredo da vitória de Israel? Simplesmente a presença do Deus Todo-Poderoso. No segundo subtópico do tópico 2, o comentarista vai mostrar-nos que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Para isso, ele vai dizer que na conquista da terra de Canaã, é comum a expressão feriram ao fio da espada. Josué 6, 21, 8, 24, 10, 11. Ou seja, os homens tiveram que ser fortes e corajosos para batalharem contra os inimigos, tendo como principal instrumento de ataque
uma espada forjada em bronze com aproximadamente 35 centímetros o seu tamanho. O segredo da vitória deles era o Senhor, não o seu braço forte, muito menos a sua espada, mas o segredo, como eu falei agora há pouco, era o Senhor. E tem mais, todas as nações sabiam disso. Afinal de contas, eles eram conhecidos como os filhos do Senhor, como o povo do Senhor. Portanto, lembre-se disso, o segredo da vitória deles era o Senhor e todas as nações sabiam disso. Portanto, é bom lembrar que Israel usava lanças, arcos, possivelmente fundas e dardos, mas nada disso poderia ser comparado ao arsenal bélico, aos armamentos de guerra dos cananeus. Simplificando, era impossível Israel vencer os seus inimigos cananeus. Eu vou repetir, era impossível Israel vencer os seus inimigos cananeus. Mas com Israel estava a mão do Deus Todo-Poderoso. A verdade é tão grande sobre isso que os espias enviados na época de Moisés, décadas antes, observaram esses detalhes, além da estatura dos inimigos e suas cidades fortificadas. Por isso eles retroagiram, eles voltaram e voltaram com mais notícias. Eles disseram, olha, são fortes, as cidades são fortificadas. Com outras palavras, eles estavam dizendo, nós não temos condições de chegar, de entrar na terra prometida, porque os homens de lá são muito fortes. Mas o Senhor determinou que os hebreus aleijassem os cavalos de guerra e queimassem os carros dos inimigos, porque Deus mandou que Josué não os reutilizasse para as guerras que posteriormente aconteceriam. Talvez a resposta esteja no Salmo 20, versículo de número 7. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Portanto, tudo indica que Deus queria que os hebreus fossem poderosos na guerra, não pensando nos seus armamentos, nas suas armas, no seu braço forte, mas com base na fé e não nas armas terrenas, nas armas humanas, nas suas armas de combate. Além do mais, o comentarista vai falar também que esta guerra foi uma guerra longa. Esta guerra foi uma guerra longa. Se a Confederação dos Reis do Sul foi liderada pelo rei de Jerusalém, Adonisedeque, a Confederação do Norte foi liderada por Jabim, rei de Azor, uma grande e fortificada cidade que uniu dezenas de cidades-reinos que eram inimigos entre si. Esses reinos, eles eram inimigos entre si, mas naquele momento estavam juntas, estas cidades estavam juntas para elegerem Israel como um inimigo comum a ser destruído. Segundo Flávio Joséfo, a guerra contra o norte durou 5 anos. Contudo, alguns estudiosos afirmam que ela demorou um pouco mais, aproximadamente 7 anos, baseando-se na idade de Caleb. Mas independentemente de 5 ou 7, uma coisa é certa, a guerra durou muito tempo. Mais uma vez, nós vemos aqui a promessa feita pelo Senhor de que a terra seria conquistada lentamente. E esta promessa, ela vai se cumprindo na íntegra, conforme Deus havia falado. Ora, se a guerra contra Jericó e Ai, bem como a batalha contra os reinos do sul duraram muito pouco tempo, essa peleja durou
anos a fio. As estações dos anos se sucederam, mas as batalhas se sucediam ou se estendiam proporcionalmente, sem nenhum milagre, apenas os livramentos diários do cotidiano, da peleja no momento. E sempre, olha o advérbio empregado pelo comentarista de tempo, sempre, os hebreus precisando estar alertas, pois os inimigos poderiam estar à espreita. Enquanto a luta demorava, enquanto a guerra demorava, os hebreus não viam visivelmente, permitam-me a redundância, eles não viam a olhos nus a intervenção divina, mas dia após dia Deus estava lhes dando livramentos. E à medida que eles lutavam por longos anos, eles precisavam desenvolver cada vez mais algumas aptidões, a exemplo de manuseio de arma, a exemplo de perseverança e atenção. Eles precisavam estar atentos, pois o inimigo poderia surgir a qualquer momento. E isso serve para nós, pegando até as palavras do próprio Jesus: vigiai e orai. Precisamos estar vigilantes, em constante oração, sempre atento, observando, porque o inimigo está à espreita, está sempre ao nosso derredor, procurando a oportunidade para nos atacar. Por fim, nós chegamos no terceiro e último tópico da lição: conquistando o impossível. Não poderia ser diferente este tópico. O que Israel conquista simplesmente é impossível. E nesse sentido, o comentarista vai dizer que eles começam lembrando de Moisés. É verdade. Aqui, Moisés ele é lembrado. De que forma? De que maneira eles vão lembrar de Moisés? Os capítulos 10, 11 e 12 de Josué são, sem dúvida, os mais sangrentos de toda a Bíblia, pois são narradas as guerras contra os inimigos do povo de Deus. Os hebreus destruíram várias cidades em obediência ao Senhor. As conquistas de Moisés não foram esquecidas. O livro de Josué faz questão de demonstrar que todas as ações dessa geração de hebreus obedeceram ao que foi determinado por Moisés, servo do Senhor. Só a título de observação, nós não podemos esquecer os nossos líderes. Nós não podemos esquecer quem marcou a nossa história. E isso eu me refiro em todos os âmbitos, não só no âmbito religioso, mas em especial no âmbito religioso. Não podemos querer apagar a história de alguém. Vez por outra isso acontece. Quando alguém sucede uma outra pessoa, quando alguém assume o cargo da outra pessoa, parece que se sente ameaçado pela sombra ou pela história de alguém e tenta apagar. Aqui não. Josué não vê Moisés como uma sombra. Josué não vê a história de Moisés como uma sombra que possa ofuscar a sua história. Eles fazem questão de lembrar, literalmente de lembrar todas as conquistas de Moisés. E o livro de Josué faz questão de demonstrar que todas as ações dessa geração de hebreus, repito, obedeceram ao que foi determinado por Moisés, servo do Senhor. Nunca devemos esquecer daqueles que nos abençoaram no passado, os quais deram seu melhor para o crescimento do reino de Deus na terra e para o nosso crescimento também, seja profissional, pessoal e etc. Para conquistar o impossível, eles precisavam de algo impossível. E é aqui que Deus faz o sol brilhar sobre Gibeão. Os povos cananeus adoravam o sol e a lua.
Por isso Deus fez com que o sol e a lua ficassem detidos, o que se constitui em um grande testemunho para todos sobre quem era o Deus verdadeiro. Evidentemente que nós, baseando-nos na ciência, hoje já temos uma noção de que foi a Terra quem parou de girar. Na época, os homens não dispunham de tal conhecimento, mas uma coisa é certa: Deus comandou a natureza. Deus parou o movimento natural da terra para conceder vitória e livramento aos seus filhos, aos filhos de Israel. E ao mesmo tempo, para mostrar que era o Deus verdadeiro, porque enquanto os cananeus adoravam o sol e a lua, Deus estava mostrando: quem controla tudo sou eu. Eu sou o Deus verdadeiro. E isso ficou como um marco, como um grande testemunho para os povos daquela época. A mesma estratégia evangelística o Senhor, em seu grande amor, utilizou na terra do Egito, na qual se adorava o rio Nilo, cujas águas se transformaram em água, bem como a muitos animais e os astros celestes. Todos objetos de culto foram afetados pelas pragas que Deus enviou no Egito para mostrar que ele era o único Deus verdadeiro. Ademais, o local estratégico em que Deus parou o sol era uma forma de chancelar a decisão dos gibeonitas de se submeterem aos israelitas, bem como uma forma de demonstrar a Israel a correção de sua conduta em socorrer um povo amigo, por causa da aliança feita diante de Deus, que estava precisando da sua ajuda. Por fim, chegamos ao último subtópico da lição, que nos mostra que Josué fere 31 reis, conforme está no capítulo 12, versículos 7 ao 14. Os reinos que foram destruídos, conforme Josué capítulo 12, integravam 7 nações ou etnias: heveus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferrezeus, heveus e os jebuseus. E todos, sem exceção, foram destruídos. Esses povos eram considerados cananeus por serem descendentes de Cã, filho de Noé, e habitarem na terra a oeste do Jordão, Canaã. Somente Deus, em seu grande poder e misericórdia, poderia em tão pouco tempo fazer com que uma nação de ex-escravos conquistasse uma terra excelente, ou se você quiser, sobre-excelente, habitada há muitos séculos por povos mais fortes, mais poderosos do que eles. Depois de vermos todas as lutas enfrentadas pelos hebreus, compreendemos porque Deus tinha dito a Josué que ele deveria ser forte e corajoso. Deus já logo no início da chamada de Josué estava preparando, dizendo: Josué, o que você vai enfrentar não vai ser fácil, as lutas que você vai guerrear não serão fáceis, mas esforça-te e tenha bom ânimo, ser forte e corajoso, porque você vai enfrentar lutas, mas tem um segredo: assim como fui com Moisés, eu serei contigo. É por isso que Josué fere os 31 reis. Portanto, meus irmãos, nós encerramos dizendo que a conquista da terra de Canaã foi um marco indelével, inapagável na história do povo hebreu. A partir de agora, não haveria mais maná caindo matutinamente pela manhã, nem água saindo da rocha, mas o alimento seria produzido pela própria terra. E da chuva dos céus eles beberiam as águas, dando a entender que, mesmo naquela terra que manava leite e mel, a dependência em Deus, a dependência de Deus, ainda seria a única forma de viver bem e feliz.
Que Deus te abençoe. Por hoje é só. Nós nos encontraremos na lição de número 11, na próxima lição, uma herança conquistada pela fé. Mais uma vez repetindo, se você gostou, curta o vídeo, comente, se possível, compartilhe com outras pessoas e, claro, se ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que nós postarmos aqui. Muito obrigado, Deus continue te abençoando, a paz do Senhor e até a próxima.